você não lembra, só de você ter aberto seus olhos, ter se levantado e ter vindo até aqui hoje, é porque o Senhor foi bom para com você, para com as nossas vidas. Gostaria de pedir que você se levantasse, ok? E nós vamos estar louvando ao nosso Deus pela sua bondade na sua vida, que tem nos visitado todos os dias. Amém, igreja? Palmas comigo aqui. Senhor, tu és bom. Sing with us. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cadê as palmas, gente? Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Put your hands together. Praise the Lord. Woo! Let's sing in English. Lord, you are good. Whoa. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. God is Deus é good. bom, God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. God is Put your hands good. together. É do Senhor, igreja. Deus tem sido bom para com o seu povo. Ele te trouxe aqui essa noite para receber o louvor Deus para a vida dele. Amém. For you are good and your mercy endures forever. Aleluia. Lord, you are good and your mercy endures forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Forever, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yeah, God is good.
como tua igreja, viemos dizer que te amo, te amamos, bendizendo do teu nome, Senhor. Igreja, que você possa expressar ao Senhor o teu amor através desse cântico, amém? Aleluia. Te amo, I love you, Pode. de todo meu coração. Dile, te amo, I love you, de todo meu coração. With all my heart, oh Senhor, with all my soul, oh Senhor, I love you, Lord. Te amo, díselo, te amo, I love you, Lord, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you. I love the way you never change. Your word remains forever and ever. I love your name, Jesus the same. Yesterday, today, forever and ever. Oh Lord, your love never fails me. Oh Lord, your love never fails me. Te amo, I love you, de todo meu coração. Oh, te amo, I love you, de todo meu coração. With all my heart, oh Senhor, with all my soul. I love you, Oh, Senhor, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord. I love your grace. I love your grace that broke the chains of sin and shame forever and ever. I love your mercy, Lord, you are worthy of all the glory forever and ever. Oh Lord, your love never fails me. Oh Lord, your love never fails me. Te amo, I love you, de todo meu coração. Te amo, I love you, de todo meu coração. With all my heart, oh Senhor, with all my soul, oh Senhor, I love you, Lord. Oh, never fails me. Te amo, oh, the Lord never fails me. Te amo, oh, the Lord never fails me. Te amo, oh, the Lord never fails me. Oh, your Lord never fails. Oh, your Lord never fails me. Woo! Te amo, Lord. Woo! Praise the Lord. Hallelujah, Pastor. Eric, introduz pra gente os nossos novos convidados aqui, por favor. We have a pleasure tonight to have two great musicians with us Pode from sentar, from pode our sentar. church. No, that's okay. Say in English. Ele está muito feliz de apresentar esse pessoal. Eu acho que foi isso que ele disse. Vai. Our orchestra director from First Baptist, Bob Franklin, on the trumpet. Woo! And my friend, J.W. Ei! There are two special people for me, and I'm so blessed. Alexis is from home. It's ours. So don't Jair worry. de la Casa. The Ok. rest is from the house. Esse pessoal aqui, thank que you very benção. Gente, esse pessoal não é pouco, não. O tio do trompete lá é o segundo homem da orquestra da igreja, é profissionalíssimo. E o cara da bateria vai voar já já, vai virar uma espaçonave. É bênção. Que Deus está derramando bênção sobre as nossas vidas, amém? Amém. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir desse domingo, oficialmente a igreja é orientada, o pessoal do Facilities é orientado para ter 300 cadeiras no nosso auditório. Não é uma benção? Glória a Deus. Vamos orar para que elas sejam cheias. Todas elas. Glória a Jesus. Deixe-me dizer, nós éramos em média 80 adultos aqui por volta de setembro de 2012. Fomos assim com 30 crianças, fazíamos 100, 120 pessoas no nosso culto.
E aí no final do ano passado nós começamos a chegar à média de 150, 160. Nesse ano nós começamos a passar todos os domingos de 200 pessoas. Há 2 domingos tivemos 292 pessoas, domingo passado 284 pessoas. E o que é isso? É a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas e a graça de Deus trazendo pessoas que Deus sabe precisam da palavra que está sendo divulgada aqui, precisam deste momento de louvor e de adoração. Não é uma benção o que Deus está fazendo? Muita gente nova tem chegado aqui na nossa igreja, e eu tenho conhecido muita gente nova, tenho estado muito feliz por isso. E como eu interpreto tudo isso? De uma maneira muito clara. A graça de Deus sobre a vida do nosso pastor David Hewitt. Por causa da graça de Deus derramada na vida dele, Deus revelou para ele no começo do ano retrasado, que Deus usaria essa igreja para impactar a Central Florida, para impactar os Estados Unidos e para impactar o mundo. E crendo nisso, ele começou essa campanha de crescimento, acreditando que a igreja cresceria nos próximos 2 anos pelo menos 30%. Pode imaginar isso? Parece que os brasileiros estão mostrando que nós vamos crescer o dobro. Deus tem algo para fazer através dessa igreja, por causa da unção do nosso pastor David, e trazendo tanta gente para cá. Eu louvo a Deus pela vida dele. E por causa disso, eu queria conhecer os nossos visitantes de primeira vez. Se você é a primeira vez que vem aqui no culto em português, no culto brasileiro da First Orlando, fica de pé no seu lugar só um momentinho para que nós possamos reconhecê-los, por favor. Primeira vez. Oh, amém! Uma salva de palmas. Ei! Bem-vindo. Fica no... Senta não, senta não. Senta não, senta não. Everybody here understand Portuguese. Todo mundo entende português que está de pé? Ok. If you need translation, we'll have a device to you. You can receive our message in Portuguese. No, in English, if you need. Ok? Tá bom? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Nós temos muitas portas nessa igreja. Muitas portas nessa igreja. Muitos corações. Mais do que 17 mil membros nessa igreja. E muitos braços. Todas as portas. Todos os braços. Todos os corações estão e sempre estarão abertos para receber vocês aqui. Vocês são muito, muito bem-vindos aqui. E para provar que isso é verdade, você vai receber 12 abraços, quer ver? Do povo da igreja. Por favor, pode ir. Quebra a costela deles aí, vamos ver. Amém? Agora, por que você não aproveita e abraça também alguém da igreja que você não abraçou ainda? Vai lá, dá um cheiro, um aperto, faz alguma coisa aí. Se mexe, sai do lugar, gente, que isso? Tá. Esse é só para o pessoal do louvor, ele já... Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Tome o seu assento. Foi determinado aqui na administração que todo primeiro domingo de cada mês nós deveríamos ter a Santa Ceia. E algo passou domingo passado que não aconteceu. Essa semana nós apertamos o pessoal da administração e estava tudo certo que teríamos a Santa Ceia, mas eu não vejo nem a mesa, nem o pão, nem o vinho. Então, se não tivermos até terminar o culto, a gente faz uma Santa Ceia na cantina. Mas é meu desejo ter todo o primeiro domingo de cada mês a Santa Ceia, tá bom? Então me perdoe o pessoal que está ávido aí pela Santa Ceia, a gente não ministrou nesses últimos dias, mas nós vamos conseguir fazer direitinho. E no dia 16 e 17, portanto o próximo sábado e domingo, ou no sábado ou no domingo, nós vamos ter a classe de membros aqui na igreja. Se você ainda não é membro da igreja, então eu sugiro, entra no site da igreja, firstorlando.com,
se inscreve para a classe de membros, ou sábado à tarde ou domingo pela manhã, uma ou outra. Nessa classe de membros, você tem uma visão geral de como é a igreja, o que a igreja crê, como ela funciona, qual é a visão, os propósitos dessa igreja, como servir a Deus através desta igreja. Enfim, você vai ter uma visão panorâmica do que essa igreja crê, do que essa igreja faz, do que essa igreja pretende fazer e como você pode fazer parte da família da First Orlando. Falou assim, ah, pastor, mas eu me batizei um dia que você ainda não é membro da igreja. Essa igreja só recebe como membros oficialmente as pessoas que, mesmo que venham com uma carta de transferência, oba, você já é da gente, mas agora você precisa oficializar isso, dando mais um passo na direção de ser membro da nossa igreja. Outra coisa também, para a criação de novos grupos familiares, de novas células, os life groups, daqui para frente, nós esperamos que a pessoa que vai ser ou o anfitrião, receber um life group na sua casa, ou ser o coordenador de um life group, nós precisamos que você passe pela classe de membros para ter uma visão geral do que é a igreja, da visão da igreja, a fim de que o life group permaneça na visão. Ah, mas eu já tenho um life group na minha casa e eu não sou membro ainda. Continue com seu life group, não vai interromper nada, mas quando você puder, venha fazer a classe de membresia, a fim de que todos nós estejamos oficialmente dentro da família First Orlando, tá bom? Amém, gente? Amém mesmo? Vamos seguir louvando e glorificando o nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos dar a Ele louvor. Nossas vidas pertencem ao Senhor e às vezes nós passamos por momentos de tribulações, momentos de dificuldades, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Aleluia. Quando brilha o sol, quando a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. O sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouço a sua voz, ou não. Quando em silêncio está, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não,
desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre será sempre Deus, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Oh, eres Dios, te adoramos y te bendecimos, Dios. Oh, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, a ti sea la gloria. Amén. Pode aplaudir, porque é para o Senhor. Nele nós podemos esperar, nele nós podemos confiar. Certa vez eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava passando por uma dificuldade, uma luta muito grande. Eu não lembro o que era agora, mas eu lembro que a minha alma estava aflita. E aí minha irmã, que é uma das minhas irmãs que mora no Brasil, isso no meu sonho, ela pôs a mão assim no meu ombro e ela falou: e agora, Giane, o que é que você vai fazer? E nessa hora o Espírito Santo falou pela minha boca, no meu sonho, no Salmos 27, último versículo: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Se a sua fé nesse momento é pequena, saiba que essa fé nela, o Senhor vai trabalhar. Amém, igreja? Que você possa plantar, para você colher, e que você possa lutar, para que você possa vencer. Confia, porque o Senhor vai à tua frente. Amém? Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Igreja, cada vez que a minha fé é provada, canta comigo essa oração. Tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos
travesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, o que você vai fazer? Deus vai me fazer. Aleluia! E Jesus, você pode! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Jesus, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Em ti, Jesus, sei que vou vencer. Amém, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Vamos louvar o Senhor através da vida desses meninos aqui. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, obrigado. Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Que gostoso. Fé. A minha vida pode ser revestida do sobrenatural e romper em fé. Havia uma senhora que foi minha ovelha lá na igreja de Boston, e era muito interessante que cada vez que nós perguntávamos para ela, como vai, irmã? Ela disse, rompendo em fé, pastor. E romper não te traz a ideia de rasgar, arrebentar, separar, ultrapassar. Esta é a ideia. Passar pelo obstáculo. E nessa semana, orando por nós e orando, perguntando, Deus, o que eu posso falar para o nosso povo? E vinha ao meu coração duas palavras. Fé persistente. Fé contínua. Fé que não vai esmorecer. Fé que nos ajuda a seguir. E aí eu estava orando e pedindo a Deus, me dá uma palavra sobre isso. Irmãos, Deus me deu vários textos da Bíblia. Falei, mas eu não posso pregar sobre todos esses textos da Bíblia num único domingo. E ainda não sei se vou pregar sobre os outros, mas foi muito interessante tudo isso que Deus começou a falar ao meu coração nessa semana. Então, na oração, na busca, eu falei, Deus, a minha fé é desse tipo que sempre transformará situações a meu favor? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração nessa semana foi a minha fé e a minha oração de fé nem sempre mudará as circunstâncias, mas sempre me mudará. A fé que me faz persistir necessariamente não é aquela que me garante a realização dos sonhos do meu coração conforme eu os desejos, mas é aquela fé que me garante passar por tudo até chegar no lugar que Deus tem preparado para mim.
Obviamente que eu preciso também ter os meus alvos, os meus objetivos, os meus projetos, os meus sonhos, ainda que sejam de curto prazo ou de longo prazo, ainda que eu os mude de vez em quando ao sabor dos meus desejos, eu preciso sempre, acho que é melhor assim, ter uma direção para ir. De vez em quando é bom ser um barquinho no oceano, com as velas içadas e deixar o vento levar para qualquer direção e só curtir a paisagem. Mas, vez por outra, nós precisamos direcionar o leme para que o barquinho chegue no porto desejado. Então, das muitas passagens da Bíblia sobre esta fé persistente, eu encontrei, por exemplo, no Antigo Testamento, o Jacó. O Jacó, um menino que aprontou tudo que podia aprontar dentro de casa, sai correndo de casa e vai para a casa de um tio dele, lá se enamora de uma garota, filha desse tio. Naquele tempo podia, hoje não pode mais, está proibido, acabou. E ele gosta tanto dessa menina e ele fala com o Labão, que é o pai da garota, diz, que eu posso fazer para essa ter a mão? Aliás, tudo da sua filha. Não só a mão. Com a mão deixa vir o resto tudo. E o Labão, muito esperto, falou, você vai trabalhar 7 anos para mim, depois de 7 anos eu te dou a mão de minha filha em casamento. Mas o Jacó era tão apaixonado que trabalhou 7 anos como se fossem 7 minutos. E essa é a bênção. Se um dia um Shrek aparecer na tua casa querendo a mão de tua filha, escraviza o cara. Porque ele não vai sentir dor nenhuma e você se aproveita disso. Pelo menos é um jeito de se vingar. O dia que eu vi o meu genro, não gosto nem dessa palavra. O dia que eu vi meu genro beijando minha filha, eu dei um berro e disse, Lúcia! Ele se assustou assim, ficou olhando para mim, e ela do outro lado pensou que algo horrível tinha acontecido, e tinha. Ela falou, o que foi? Eu falei, vê esse cara fazendo com você, com ela o que eu fazia com você, meu amor. Isso é vingança. Mas também escravizei o bichinho, tem medo até hoje. O Jacó foi escravizado 7 anos. Na noite de núpcias, o sogrão deu uma bebida forte para o cara, mas não deu todas, e o cara na festa foi. Foi para o quarto de núpcias, assim, meio vesgo, meio estrábico, meio estigmatismo, assim que fala. Tudo embaçado no olho dele. Se deitou debaixo das cobertas, porque naquele tempo era assim, você entra debaixo das cobertas e lá você se descobre sem tirar a coberta de cima. E aí ele namorou, mas o pai foi a irmã mais velha, a filha mais velha dele. Quando Jacó amanhece, descobriu que tinha desposado a outra. E ela parece que tinha uma feição não muito agradável. Ele tomou um susto de manhã. E ele foi reclamar com ela. Não, então trabalha mais 7 que eu te dou. Ele trabalhou 14 anos esperando por sua esposa. Você tem esperança. Deus vai dar alguém. Ai, pastor, eu já tenho 17 anos, não encontrei ninguém. Calma. Calma. Eu casei uma jovem com 69 anos, nunca tinha namorado, e se casou com um jovem de 84 anos. Os meninos da minha igreja, muito sem educação, na hora que eu falei, eu os declaro casados, marido e mulher, até que a morte, nossa, deve ser já, que os separe. A molecada soltou foguete lá fora. Eu falei, meu Jesus, está vendo? Tem esperança, irmã. De repente aparece um viúvo aí, bonito e rico. Jacó. Depois uma outra coisa na vida do Jacó foi ele estava voltando para casa, reconciliando com a família, uma encrenca doida, tinha que encontrar com o irmão, morrendo de medo de encontrar o irmão. Mandou a esposa na frente, os filhos na frente, pensando, se meu irmão matar eles todos, eu viro as costas e saio correndo. Porque ele amava muito a família dele. E aí ele vai para um vale, na travessia do vale vem um anjo, ele não sabe que é um anjo, pensa que é um soldado do irmão dele, mas ele se arma de forças e
se trava com aquele sujeito, começa a lutar com o sujeito e descobre que não consegue vencer o sujeito. Então descobre que ele é um anjo. E o anjo também não consegue vencer o Jacó, e o anjo fala assim: me larga! O Jacó diz: só te largo depois que me abençoares. Fé persistente. O anjo falou assim: eu vou te abençoar, mas você não está me largando? Justin tocou no osso do menino aqui, que ele ficou meio manco. Aí largou, mas assim foi abençoado. Deus trocou o nome dele de Jacó, trambiqueiro, para Israel, príncipe de Deus. Muito interessante. Outro personagem da Bíblia que eu encontrei, um pai com um menino que era possuído vez por outra por um demônio que o jogava no chão, dando uma aparência de um ataque epilético, mas jogava no chão, jogava na água, jogava no rio, jogava no fogo, jogava contra as paredes. Ele fez de tudo para ver se esse menino era curado, levou até para os discípulos de Jesus, não conseguiu, mas ele não desistiu. Ele foi até Jesus e depois de conversar com Jesus, ganhou um milagre para o seu filho, uma fé persistente. Uma mulher está passando perto de Jesus, não é judia, e ela fala para Jesus: pode me abençoar, Jesus? E Jesus, com uma aparência de grosseria, vira para ela e fala assim: eu vim primeiro para os filhos de Israel. E ela fala: eu sei. Ele falou: não vou dar nada aos cães. Pode imaginar isso? Se fosse Nacife, ele era excluído da igreja, expulso daqui, e ninguém nunca mais olharia para a minha cara. Mas aquela mulher disse: eu sei, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus parou e disse: não vi fé como desta mulher. Recebe a tua bênção. E a filha dela foi curada. Uma outra história da Bíblia muito interessante. Um juiz itinerante, tipo consulado brasileiro, quando vem, você perde 8 dias para entender o que eles querem. E aquele juiz itinerante está andando, arma uma tenda e vai uma senhora lá fora, e o juiz já tinha atendido todo mundo, as senhas já tinham se esgotado, mas essa mulher fica fora da tenda dizendo: seu juiz, me atende! Seu juiz, me atende! E o juiz lá: para com isso, não dá para atender mais ninguém, avisa aí. O pessoal falou: acabou a senha, não tem mais atendimento. Seu juiz, me atende! As pessoas disseram: acabou, não tem mais jeito. Pode desistir, vai para casa, volta amanhã. Seu juiz, me atende! A Bíblia diz que aquele juiz falou: cara, você não vai parar de gritar, é melhor atender. E atendeu. E Jesus disse: eu espero que a sua oração seja assim. Jesus disse. Muito interessante. Passagens da Bíblia que as pessoas não desistem. Tinha um sujeito, já estava quase deitando-se, toca a campainha da casa dele, história da Bíblia. Tinha campainha naquele tempo. Bateram na porta da casa dele. Naquele tempo tinha tablet. Sabia? Chamava os tablets da lei. Tradução: as tábuas. Só não tinha conexão boa. Ele bate na porta, abre a porta, uns amigos chegando de viagem. Ei! Tipo quem mora em Orlando, né? Você mora em Orlando, toda hora vem um e-mail, um text message, um WhatsApp. Ou, tem uma cama aí, serve um sofá, que a grana está curta. Aí você fala: pode vir, você me pega no aeroporto, você me leva no parque. Mas no primeiro lugar que eu queria ir, num lugar chamado Apple. Eu conheço um chamado Apple, serve? Então vamos, então vou fazer só uma comprinha ali que a grana está curta. 4, 5, 6 mil dólares na entrada. E dorme no sofá porque a grana está curta. Não tem problema, mas é vocação de quem vive em Orlando. Quer morar aqui? Saiba que você vai ter amigos como nunca teve. E nem precisa ter piscina na sua casa. Aquele sujeito abre a porta: oi, chegamos! E com fome. O sujeito fala: meu Deus, não tenho nada, mas meu vizinho é cheio da nota, cheio de grana e cheio de comida.
E ele é meu amigo. E vai de noite, bate na casa do vizinho e começa a gritar: vizinho, vizinho, preciso de ajuda, chegou alguém para hospedar em casa, não tenho nada para dar para eles comerem. O vizinho grita de lá de dentro: já estou na cama com toda a minha família, todos já estão deitados, não tem como levantar mais. Mas vizinho, me ajude, me ajude, me ajude. E o vizinho fala: quer saber? Eu vou ajudar esse cara, senão não vai parar de gritar, não vou dormir do mesmo jeito. Desce e dá comida para ele. E Jesus disse: assim deve ser a sua fé. Insiste, porque se você bater, as portas se abrirão. Se você procurar, você vai achar. Quando eu estou orando por alguma coisa, eu oro e bato nas portas. Se uma abre, eu olho dentro. Tem o que eu buscava? Achei o que eu queria. Deus disse na Bíblia: não desiste. Mas o trecho da Bíblia que eu quero ler com você, gastar 2 minutos. Mentira, um montão de tempo. Está em 1 Samuel. Samuel existe na Bíblia, na maioria das Bíblias tem. Dá uma insistida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 11, um trecho dificílimo, mas eu só quero mostrar para você algumas dicas para não perder, não desistir, não desanimar. Quero repetir antes de ler o trecho: nem sempre a minha fé insistente, a minha fé persistente, a minha fé que não esmorece, a minha fé que não se cansa, nem sempre a minha fé mudará as circunstâncias ao meu redor, mas sempre me mudará. 1 Samuel capítulo 1 diz assim: havia um certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Eframita Zuf. Está vendo? Se você não souber isso, sua vida não vai para frente, se você não souber toda essa coisa. Eu não sei para que tem tudo isso aqui. Mas é a palavra de Deus, né? Está ali. Imagina, só se for para mulher grávida saber nome. Esse sujeito que era dessa família interessantíssima, ele tinha 2 mulheres. Para complicar, era complicado. Você não pode ter 2 mulheres, rapaz. Põe para pensar, você tem 2 mulheres, você arrumou 2 sogras. Pensa. Pensa. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E naquele tempo não ter filho era complicado. Uma mulher que não engravidava era conhecida como uma mulher amaldiçoada por Deus. E para complicar, olha o problema familiar que tinha lá dentro. Todos os anos esse homem saía da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana, ele tinha compaixão por ela, dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor lhe tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente sem irritá-la, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. E Ana subia à casa do Senhor, e a rival a provocava. Até que um dia ela falou: eu vou orar. E começou a orar. E ela orou tanto, e ela mexia a boca para falar, ajoelhada na frente do altar, que o sacerdote Eli, quando a viu, disse: não é possível, a essa hora da manhã, essa mulher está bêbada. Olha a sensibilidade desse pastor. Olha a sensibilidade, o discernimento espiritual do sacerdote. Negócio maravilhoso. Pô, a mulher está bêbada, que é isso? Interpretou a fisionomia dela como alguém que estivesse bêbada. E ela falou: mulher, você está bebendo? Está bêbada? O que você está fazendo? Não, longe de mim. Estou aqui buscando o Senhor, porque eu não posso engravidar. Ele olhou para ela, ficou tão comovido. Eu não vi ele dizendo: Senhor, me perdoe, desculpa, interpretei mal. Não vai deixar de ser minha ovelha por causa disso. Eu já perdi tantas ovelhas nesses dias. Não, ele não falou nada. Ele apenas disse: vá em paz. Deus ouviu a tua oração. E ela
Depois de um tempo, engravidou. Se você vê a história dela, é uma mulher triste, tem confusão na casa, mas quando ela sai dali, ela fala para o marido dela: eu quero me alimentar bem. E depois ela... Então, aí depois ela engravidou. Deus fez esse milagre. Um outro trecho da Bíblia. Tem uma moça da cidade de Sunem. Ela não tem nome na Bíblia. Conhecida como a mulher sunamita. A Bíblia diz que ela era jovem. Talvez 35, 45. Uma moça. O marido mais velho, a Bíblia não diz quanto, provavelmente depois de 60. Ela se casa com ele, se torna, ou já era, uma mulher muito rica. Era uma mulher de decisões rápidas, determinada, proativa. Uma mulher que tomava decisões, que ajudava o seu marido nos campos que ele tinha e com seus empregados e na administração de sua fortuna. Mas ela tinha algumas características muito interessantes. Primeiro, ela era companheira de seu marido, não era competidora de seu marido. Segundo, ela era submissa ao seu marido. E por submissão não entende ser capacho do marido, mas ser alguém que suporta a missão do marido, que é amá-la. E tudo que ela ia fazer, ela conversava com seu marido antes. Outra característica dessa mulher, ela era extremamente generosa. Quando ela via alguém necessitado, ela dizia ao marido: eu vou ajudar esse necessitado, tudo bem? Vai. Ela não deu um passo na vida em promover a sua generosidade sem a bênção e o amém do seu marido, seu companheiro, porque ambos eram donos de tudo, eram companheiros. Quando eu li esse trecho da Bíblia para pregar hoje para você, eu fiquei pensando: uau, que sermão legal, eu vou pregar um sermão assim: ajude bastante o pastor da igreja que os seus milagres chegarão. Não é legal? Mas é mentira isso. Não está escrito na Bíblia. Ela fez isso. E ela viu o profeta passando, e ele passava sempre por ali, orava por eles, os visitava pastoralmente, e ele viajava muito. Então ela disse para o marido: olha, nós temos um terreno tão grande, e perto da vila nós temos algumas casas, dá para construir um apartamento no andar de cima, ali, bem joinha, para o profeta, para o auxiliar dele. Vamos pôr ali um freezerzinho, um ar-condicionado, uma geladeirinha, um negocinho bom para ele, ali, para ele fazer a comidinha dele, tomar o banho, quando ele está de passagem, ele pode pousar aí. Posso fazer isso? Ele falou: faça. Ela tomou as providências, chamou o arquiteto, o engenheiro, tirou as licenças, os códigos das cidades todos estavam perfeitos, construiu tudo, e o sujeito tinha um lugarzinho para morar quando passava por ali. O profeta ficou tão comovido com isso que perguntou a ela: dona mulher de Sunem, não tenho nome, há algo que eu possa fazer por você? Eu tenho amizade com o rei, sou amigo do rei, posso falar com ele a seu respeito? Ele disse: não preciso de nada, eu sou como uma rainha no meio do meu povo e tenho tudo que eu preciso, muito obrigado, eu não preciso de nada. Ela não estava abençoando o profeta com segundas intenções, era generosidade pura. Acho que Deus gosta disso. E ele insiste com ela: mas não há nada que eu possa fazer por você. Ela falou: não preciso de nada. Ela não era arrogante, ela simplesmente era conformada. Mas o secretário do profeta, o Geazi, fala assim: seu Eliseu, o marido dela é velhão, e ela não tem filho. Será que é porque a validade está vencida? Lá do... Eliseu falou: não sei, mas chame a dona aqui. Ela veio ao quarto dele, e ele disse: dona mulher de Sunem, a senhora não quer ter um filho? Ela disse: não brinque comigo. Não brinque comigo. Não, eu posso orar para Deus abrir a sua mão. Não brinque comigo. A expressão que ela usa é mais ou menos essa: esse assunto é proibido nessa casa. Mais ou menos essa expressão significa isso. Talvez ela tenha tentado com a riqueza dela, com os recursos dela, mas não conseguiu. Todavia ela não estava amargurada, não estava triste. Ela disse: eu já tenho tudo o que eu preciso.
O profeta insiste e diz para ela: daqui 1 ano você estará segurando um nenê nos seus braços. Ela sai da presença dele, e numa dessas conversas com o marido, ela ficou grávida. Ficou grávida. É muito fácil engravidar. Outro dia um médico, que era meu companheiro de ministério na igreja hispana lá em Boston, chegou e disse: hermanos, queria pedir a la iglesia para orar, porque Nina e eu, esposa dele, a Nina, estamos orando para que Nina salga embarazada. Ele disse: olha, eu queria pedir oração, porque eu e a minha esposa estamos orando para que minha esposa fique grávida. E o pessoal: amém. E aí chegou a minha vez de pregar, e ele é médico, clínico geral, ela é psiquiatra de criança. Porque tem criança doida. Aí, eu fui pregar e disse assim: doutor Gonçalo, o senhor é médico, o senhor me desculpa te dar um conselho desse. Eu vou orar para Deus fazer a Nina ficar grávida, mas eu queria te dar um conselho. Tenta dormir pelado com ela. Vai ajudar o Espírito Santo demais. Meses depois ele foi para o púlpito: quero agradecer as orações e o conselho do pastor, a minha esposa está grávida. E eles já estão no 3º filho. Eita, né? E é frio em Boston, hein? Mesmo assim. É interessante. Então, e ela foi conversar com o marido dela, tiveram aquela conversa sobre esses assuntos, né, de maternidade, e ela ficou grávida. Alguns autores dizem que em volta de 4 a 5 anos, outros autores dizem que em volta dos 11 aos 14 anos, esse menino está no campo ajudando o pai. Uns apostam entre 4 e 5, outros apostam entre 11 e 14 anos. Esse menino está no campo ajudando o pai, ou ao lado do pai. E o sol esquenta tanto a cabeça desse menino que ele começa a gritar de dor de cabeça. Ele pede aos empregados levar o menino para a mãe, eles levam o menino para casa e ela fica com ele no colo. Por isso, alguns autores preferem entender que ele tinha até 4 anos de idade, mas isso não faz diferença nenhuma, porque a gente pode pegar o filho no colo, não importa a idade que ele tem. E ela ficou desde muito cedo até ao meio-dia com ele no colo, e ele veio a falecer. E ela então fala com o marido: eu vou encontrar o profeta. Ele diz: mas agora? Ela disse: é. Ele falou: tudo bem. Ela juntou alguns empregados, subiu numa jumenta e andou no lombo de uma jumenta 40 quilômetros. E quando ela estava aos pés de um monte onde ele estava orando, ele olha para baixo e consegue ver o rosto dela, tinha uma visão fenomenal, o Eliseu. E ele diz para o Geazi: Geazi, vai e pergunta para ela como ela está, porque o rosto dela é de tristeza. O Geazi desce e fala: dona mulher de Sunem, o profeta perguntou se a senhora está bem. Ela disse: estou bem. E não quis papo com ele, foi falar com o profeta. Quando ela chegou na presença dele, ela disse: o meu filho está morto. Ele disse: vamos para sua casa. E lá acontece um milagre, que ele se deita em cima dessa criança, com as mãos sobre as mãos da criança, os pés sobre os pés da criança, e a boca dele na boca dessa criança. E ele ora, e o menino volta a respirar. E ele o entrega para sua mãe. Deixe-me dizer uma coisa para você: nem sempre a minha fé mudará circunstâncias como no caso dela. Eu não quero que você saia daqui dizendo: o meu pastor pregou que não importa o que acontece comigo, se eu não perder a fé, Deus me devolve tudo. Mas Deus fará algo no seu coração. Isso eu posso garantir. Mas deixe-me dar algumas dicas dessa mulher. Primeira dica: identifica o seu problema. Tem pessoas que vão orar: Senhor, me abençoa. Legal. Ou então vão orar por: Senhor, abençoa o mundo. Legal. Qual é o problema? Chega diante de Deus e fala: Deus, eu sou assim. Eu tenho esta dificuldade. A minha luta é essa. O meu pecado é esse.
o meu hábito, o meu vício, o que me acorrenta, o que me destrói. Fala, identifica esse problema para Deus. Ela chegou para o profeta e disse: meu filho está morto. Pronto. A mãe de Jesus, no casamento de Caná da Galileia, disse para Jesus: acabou o vinho. Mais nada. Ela não disse para Jesus: acabou o vinho, vamos fazer uma vaquinha e comprar que suco. Ela não disse: acabou o vinho, vamos na vinícola e compra um vinho sem álcool porque nós somos batistas. Ela não disse nada disso, ela só disse: acabou o vinho. Leve o problema, mas identifique-o e leve o problema. Não leve soluções do problema, leve o problema. Segunda dica: leve o problema para quem pode resolvê-lo. Há dois perigos aqui. Há pessoas que dizem tudo bem quando nada está bem. Como vai, Jeane? Tudo bem, pastor. Eu não estou dizendo que tem coisas más com ela. Vou pegar minha filha. Como vai, minha filha? Tudo bem? E ela fala: tudo bem, pai. Mas ela sabe que tem coisa que não está bem. Às vezes, meu amigo aqui fala: tudo bem, querido? Tudo bem, pastor. Mas não está. Há pessoas que escondem sempre a sua dor de todo mundo. E esse não é o melhor caminho para você encontrar cura. Não é o melhor caminho para você encontrar solução. Não é o melhor caminho para você alcançar o milagre. Não é o melhor caminho para você romper em fé. Esconder não é o melhor caminho. Ele precisa ser exposto. Só o que é revelado pode ser curado. O outro perigo é você falar para todo mundo que passa na sua frente. Eu não estou aqui, por favor, querendo ser indelicado com ninguém. Eu sei que tem algumas pessoas que estão sofrendo tanto, que elas precisam falar bastante, o tempo todo, porque isso é como uma catarse, vai purificando, vai arrancando a dor. Eu compreendo. Eu estava conversando, o pastor Célio está traduzindo para você hoje em inglês. Ele está lá atrás. E a gente estava compartilhando a mensagem, e ele disse assim: sabe o que é, Nassif? A mulher de Sunem é mulher, né? Esse é o perfil da mulher. Mulher que fala para todo mundo, que sente. Eu falei: cara, eu sou mulher demais. Meu lado mulher é muito intenso nessa hora. Se é que eu tenho um lado mulher. Alguém inventou isso? Eu não sei. Eu preciso falar. Acho que o Facebook tem um pouco dessa função, né? A gente põe para 1 trilhão, 1 bilhão de pessoas o que está acontecendo com a gente. Alguns são exibicionistas, gostam de se exibir, de ostentar, é verdade. Mas alguns põem lá a sua dor, né? Hoje eu amanheci com uma raiva, e põe para todo mundo saber. Parece que isso é uma espécie assim de: eu já confessei para um tantão de gente, já tenho um alívio. Mas cuidado, não sai por aí falando de você a quem você não conhece. Não sai por aí falando de você para sua cabeleireira. Tem mais 8 mulheres cortando o cabelo lá. Não fala para o mecânico, tem tanto cliente na oficina. O outro perigo, um perigo é esse: você guardar, nunca abrir. O outro é você expor demais. Mas o que essa mulher ensina, ela diz para o Geazi: está tudo bem. Mas ela diz está tudo bem, com o rosto de está tudo mal, porque ela não quer conversar com ele. Ela quer conversar com o profeta. E deixe-me dizer uma coisa para você: antes de você procurar ajuda, vá direto falar com Deus. Talvez você economize muito tempo de ter ido pedir ajuda a alguém se fosse direto a ele. Vá direto a ele. Fale com ele. Se ele te orientar a buscar alguém, busque a pessoa que é espiritualmente madura, que você pode confiar. Abra o seu coração, expõe, identifique o problema e aceite as orientações de Deus na sua vida. Uma fé que não desiste. Quando eu tenho essa fé que não me deixa esmorecer, eu posso alcançar a minha vitória. Esta mulher tinha um filho que morreu e todas as informações do mundo dizendo para ela: não tem mais jeito. Esta mulher tinha 40 quilômetros no lombo de uma jumenta.
uma montanha para subir. Todos os obstáculos, todas as dificuldades foram oportunidades de crescer e de vencer. Será que as pessoas erram na vida? Muito. Eu fiz uma coleção para você aqui. Que oração, por favor? Fiz uma coleção para você de pessoas que fizeram decisões erradas. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, você lembra de um cara chamado John Travolta? Lembra dele? Tem uma foto dele aqui, ó. O John Travolta, você sabe que ele foi convidado para fazer Forrest Gump? Ele falou, não quero, achei o filme não é bom. Quem fez, ganhou o Oscar. Você lembra de um cara chamado Magnum, o detetive? O Thomas Magnum, o Magnum detetive, que era o nome dele verdadeiro, era Tom Selleck. Ele foi convidado para fazer Indiana Jones. Ele disse, não quero. Olha o outro cara. Você sabe que um cara chamado Will Smith, conhece o Will Smith? Ele foi convidado para fazer Matrix. Ele falou, não quero. O outro fez. E o que é mais irônico que no segundo filme da série, a esposa do Will Smith fez uma parte no filme. Você lembra de um cara chamado Kevin Costner? Um cara feio pra caramba. O guarda-costa dos sonhos da maioria das pessoas do planeta. Ele foi convidado para fazer o filme Um Sonho de Liberdade. Ele falou, eu estou produzindo um outro chamado O Segredo das Águas. Foi um fracasso de bilheteria e não fez aquele filme. Você lembra de um cara chamado Sean Connery? Lembra dele, o 007? Ele foi convidado para fazer O Senhor dos Anéis. Disse, não, acho que não é bom. Deixe-me falar mais alguns para você. Esses caras tomaram decisões erradas e quase perderam a carreira. Alguns já eram famosos, o que os sustentou ainda, mas alguns apagaram para sempre. Mas o mais interessante é a história de pessoas que tinham tudo para ser um fracasso, mas persistiram e venceram. Vou te dar algumas para você. Uma delas é um menino chamado Alberto. O sobrenome dele, Einstein. O Albert Einstein, aos 4 anos de idade, conseguiu falar, que não falava até os 4 anos. Aos 7 anos de idade, foi considerado demente, fraco, lento mentalmente e destinado a escolas especiais, porque ele não tinha uma boa cabeça. Graças a Deus, ele não creu nos seus professores. Um sujeito chamado Alexandre, o apelido dele, Graham Bell, ele inventou o telefone. E quando ele chegou para a Western Union, uma grande companhia americana, mostrou o projeto, falou, vocês podem financiar a fabricação do primeiro telefone? O dono da Western Union falou assim, e para quê? No que a minha empresa pode se favorecer com um brinquedo desse de criança? Graças a Deus, ele não desistiu. Já ouviu falar de um cara chamado Carlos? O apelido dele, Chaplin. Ele foi reprovado na escola de teatro e ninguém gostava dele como ator, só ele. E um cara chamado Charles Schulz, 30 vezes ele tentou publicar os desenhos dele, até que finalmente alguém publicou a turminha muito interessante que ele fez, Snoopy e a sua banda. Elvis Presley, primeira vez que ele cantou, o sujeito que ouviu falou, cara, volta a dirigir caminhão, sua voz é horrível, ninguém vai suportar. Um outro bem conhecido da minha turma, chamado Astaire, Fred Astaire, foi reprovado na escola de teatro e recebeu a classificação de péssimo dançarino e péssimo ator. Um sujeito chamado Henry Ford, já ouviu falar do Ford? Os carrinhos que tem por aí, Ford, que a gente pensou em 2008 tinha morrido, crise, e eles reinventaram, repaginaram todos os carros da Ford nesses dias. O Henry Ford, você sabia que ele faliu 5 vezes? 5 vezes.
Mas ele escreveu essa frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Ele disse também: eu não procuro defeitos, eu procuro soluções. Uma menina chamada J.K. Rowling, acho que é assim que fala o nome dela, ela tentou publicar o livrinho dela e não conseguiu ninguém que publicasse o livrinho dela por 7 anos. Ela ia nos pubs da Inglaterra, olhando os pubs antigos e imaginando o seu livro. Levou 7 anos para escrever e mais um monte de anos para alguém conseguir editar. E finalmente ela conseguiu que alguém editasse o seu livro, 1000 exemplares, 500 para pôr em biblioteca e 500 para serem vendidos. Sabe qual o livrinho que ela estava escrevendo? Harry Potter. Imagine o depois. Beethoven foi considerado um menino indisciplinado, hiperativo, mal educado, que não gosta de estudar, que não vai ser ninguém na vida. Marilyn Monroe. Eu sei, você tem algumas reservas a respeito dela. O John Kennedy não tinha nenhuma. Mas ela foi considerada péssima atriz, péssima cantora, péssima bailarina e voz horrível. Mas ela insistiu na carreira. Um sujeito chamado Jordan. Ouviu falar do Jordan? O Jordan. O primeiro nome dele é Michael Jordan. Ele foi afastado da equipe de basquetebol da escola por ser ruim de basquetebol. Chorou na privacidade do quarto dele, mas não desistiu. Passou a treinar 2 horas por dia sozinho, até conseguir voltar para o time da escola. E levou a escola ao campeonato e a ser campeão. E é considerado o maior jogador de basquetebol da história da humanidade. Ele disse assim: as minhas falhas foram os fatores que me levaram ao sucesso. Você ouviu falar de uma menina chamada Ofra? A negra? Ela foi menina de rua, sofreu violência doméstica, foi abusada sexualmente várias vezes pelos familiares, viveu em depressão e uma vida de promiscuidade. Mas ela decidiu entrar para o jornalismo e foi expulsa do jornalismo porque ela se envolvia emocionalmente com as pessoas de quem ela estava contando a história. Você não serve para ser jornalista, desiste. Mas ela insistiu e conseguiu a participação pequena num programa de televisão diurno. Ela conquistou esse programa e criou o Oprah Winfrey Show, que durou 25 anos no ar e hoje ela é dona do próprio canal de televisão. Já ouviu falar do menino chamado Stephen King? Stephen King escreveu um livro de terror. Acho que Carrie, o nome, é assim que fala. Ele recebeu a negativa de 30 editoras. 30. Na 30ª, ele pegou os manuscritos do livro dele, jogou no lixo e disse: eu vou desistir. Mas ele tinha uma esposa. E ela disse: de jeito nenhum. Ela pegou os manuscritos do latão de lixo e disse: vamos continuar. Ele já vendeu mais do que 350 milhões de exemplares do seu livro. E se ele faturou $10 por capa, ele deve estar feliz. Um outro menino, o nome dele já é ruim, já chama trabalho. Brincando, Jobs. Steve. Ele dormia no chão, no quarto do college onde ele ia, porque ele não tinha dinheiro para pagar o quarto, ele dormia no quarto dos amigos, no chão. E de domingo andava 11 milhas, da onde ele estudava até uma igreja Hare Krishna, porque lá eles davam comida e era a comida que ele tinha para comer. Ele fundou a Apple. Ele foi despedido da própria empresa. Mas depois ele voltou. Ele tinha 30 anos de idade quando foi despedido, mas depois ele voltou e tornou a Apple no que ela se tornou. Ele disse o seguinte: você pode encarar um erro como uma asneira a ser esquecida, ou um resultado que aponta para uma nova direção.
menino da lâmpada. Como é o nome do menino da lâmpada? Thomas Edison. Ele tentou ligar a lâmpada mais do que 720 vezes. E cada vez que ele não conseguiu, ele disse: oba, já sei um caminho que não dá certo. Steven Spielberg, já ouviu falar desse cara? Foi expulso da escola de teatro, foi expulso do teatro, foi considerado um dos piores atores e escritores de qualquer coisa, ou produtores de qualquer coisa, mas é Steven Spielberg. E os Beatles? Lembra desses meninos? Os Beatles? Eles foram gravar o primeiro disco deles e o cara disse: cara, vocês são horríveis. Ninguém vai ouvir a música de vocês. Você ouviu falar de um cara chamado Disney? Ele pulou de emprego em emprego na carreira dele, foi despedido como cartunista de um jornal e acusado de falta de criatividade. O primeiro estúdio dele faliu. E ele tentou, junto aos estúdios da MGM, vender a ideia do rato Mickey. Contudo, disseram-lhe que um rato não era uma coisa boa e queria resultar em assustar mulheres. Apesar dos vários fracassos, Disney se esforçou para melhorar a sua empresa. Eu ouvi falar de um cara, Winston Churchill, o cara que comandou a Segunda Guerra Mundial. Ele era mal criado, antipático, falava ruim, tinha problema de dicção, levou várias eleições até conseguir ser eleito na Inglaterra, mas se tornou o grande homem que disse: não desistam, não desistam, não desistam. Winston Churchill. E eu podia ir longe nisso e dizer uma coisa para você. Estas pessoas não tinham, até onde eu sei, o Senhor Jesus nos seus corações. Eles confiavam em si mesmos. E apesar do início de fracassos, de dores, de dificuldades, eles não desistiram e conseguiram realizar sonhos. Nem sempre os primeiros sonhados, mas de fracasso em fracasso. Os horizontes foram abertos e novas coisas aconteceram. Você pode ser aquela mulher que insiste com Jesus, aquela que insiste com o juiz que não atende. Você pode ser o pai do garoto epilético. Você pode ser aquela moça que não engravida. Você pode ser aquela moça que perde o seu filho e não quer falar com ninguém, mas determinada vai falar com o homem de Deus, que representa o Deus que lhe deu o filho, e apenas diz: meu filho está morto. O que eu queria dizer para você hoje é: não desiste do seu sonho. Não desiste da promessa de Deus na sua vida. Deus fez promessa para você, não desiste dela. Continue, seja persistente. Não fale com todo mundo, fale com Deus, fale com as pessoas certas. Identifique o seu problema, abre o seu coração, aceita ajuda, caminhe na direção dos seus sonhos. Caminhe. A palavra de Deus diz em Efésios assim: quanto ao mais, irmãos, eu vos digo, permanecei firmes e fortes. Duas palavras no final do livro de Efésios. A primeira palavra é dinamis, poder, a dinamite que está dentro de você. A Bíblia diz em Efésios: permanecei em fortes. A tradução seria assim: em dinamis, com aquilo que você já tem dentro de você, que é a presença do Senhor, que é uma força que rompe, rompendo em fé. Mas sejam fortes, e a palavra é: com o poder que do alto é derramado sobre a sua vida, cada vez que você se levanta. Pense bem, se eu simplesmente agora me levantar da cadeira e olhar para a minha segunda-feira, para a minha semana, para o restante desse ano, para os próximos anos da minha vida, o poder de Deus que está dentro de mim me dá a força da dinamite. E Ele ainda derrama um poder para que eu possa avançar e ser vencedor.
Tudo que eu desejo hoje à noite para você é, olhe essas histórias da Bíblia. Eles não desistiram até receberem de Deus uma palavra. Não desistiram até receberem de Deus uma direção. Não desistiram até receberem de Deus uma nova situação, ou um novo sonho, ou entenderem por que tudo isso aconteceu. Eu não sei porque Deus deu um filho a uma mulher depois dela orar tanto e se parecer como uma bêbada no altar. Eu não sei porque Deus deu um filho a uma mulher que não estava pedindo e esse filho morre alguns anos depois. Eu não sei porque ela teve que caminhar. Eu não sei porque ela teve que subir uma montanha, mas eu sei que em cada passo, em cada situação, em cada transe, estava a mão amorosa de Deus na vida de cada um deles, assim como eu creio que apesar de tudo que está acontecendo com você, há um Deus sobrenatural que ainda é amor, um Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, especialista em fazer milagres. Portanto, não desista do seu sonho. A sunamita não desistiu de falar com o representante de Deus, porque ela sabia que estaria falando com o próprio Deus, tendo um filho já morto. Se o nosso sonho ainda não morreu, por que vamos desistir dele? Um jornalista da Globo, que participava de competições extremas ao redor do planeta, estava correndo numa maratona no Alasca, na neve, temperaturas de 25 negativo graus, 30 negativo. E eles tinham que correr quilômetros e quilômetros na neve. Eles tinham que usar óculos escuros, porque o sol refletido na neve queima os olhos das pessoas. Precisam de óculos escuros. Um dos corredores não aguentava e ficava fazendo assim, e corria um pouco sem óculos, e só por causa disso queimou as retinas. E ele estava quase desistindo. Ele tinha microfone, ele tinha uma câmera em cima dele, ele correndo e ele falando. E quando faltava mais ou menos 1 milha para a chegada, as pernas doíam demais. Seu coração parecia que saía pela boca. E ele disse assim: eu vou desistir, eu não vou aguentar. Ele dizia. Mas finalmente ele disse o seguinte: quer saber? Sofrer é por um pouco. Desistir é para sempre. E ele foi e cruzou a linha de chegada. Não desista porque está doendo. Não desista porque está demorando. Não desista porque tem muitos obstáculos. Em vez de ver obstáculos, veja oportunidades de novos caminhos, de novas oportunidades, de novas janelas, de novos horizontes. Diante das dificuldades, simplesmente fala: Deus me orienta no próximo passo. E avança. Não desiste daquilo que Deus quer dar para você. Não desiste de nenhuma promessa que Deus tenha feito para você. Não desiste de nenhum dos seus sonhos, até que de Deus você tenha uma resposta. Não dos homens, mas de Deus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Eu tenho, não sei se é privilégio que diz, mas eu tenho a oportunidade de conviver com vários de vocês. E alguns de vocês eu sei bem a dor pela qual você está passando. E por favor, não se entreolhem, porque você não vai saber quem é quem. E não é meu interesse apontar nem expor ninguém. Mas tem gente aqui que está sofrendo nos relacionamentos conjugais. Tem gente aqui em processos de separação. Tem gente aqui que perdeu o ente querido. Há 2 semanas, uma família da nossa igreja perdeu a mamãe. O Gil, nosso pastor de jovens, está no Brasil agora, porque ontem o pai teve um derrame cerebral e um ataque cardíaco ao mesmo tempo.
está em coma profundo na UTI, sem nenhuma chance de sobrevivência. O Gil teve que correr para o Brasil. Dele eu posso falar. Mas eu quero dizer para você que eu não sei o que Deus pode fazer exatamente para mudar as circunstâncias da sua vida. Eu não sei que milagres Ele pode derramar, mas eu sei que Ele pode. E eu queria dizer para você, não desiste. Não desiste de Deus. Para começar, não desiste de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender por que as coisas são do jeito que são, porque tem que doer tanto. Mas Deus sabe. E se Ele quiser, em algum momento, ou em algum dia, ou na eternidade, Ele ensinará para você o porquê das coisas. Não desiste de Deus. Pode chorar, pode gemer, pode gritar de dor, mas não desiste de Deus. Segundo, não desiste dos seus sonhos. Para isso, tira os olhos do problema e começa a olhar mais para Deus. Se você só focalizar no problema, você vai ficar inseguro, vai ficar triste, vai ficar dolorido, vai ficar deprimido, vai ficar sem esperança, vai perder a sua fé, porque os seus olhos só estão no problema ou nos problemas. Olhe para Deus. Olhe para cima. Não desiste de Deus. Tira um pouco os olhos. O que você focaliza, expande. O que você focaliza, expande. Tira os olhos do problema. Focaliza em Deus. Deus é maior. Nós cantamos aqui que nenhum problema meu é maior do que o meu Deus, e nenhum problema meu vai me impedir de caminhar. Não desiste de Deus. Tira um pouco os olhos dos problemas, passa a olhar para Ele. Terceiro, não desiste do seu sonho. Quem falou para você que não pode sonhar o sonho? Sonha o seu sonho. Se Deus estiver interessado em te dar um outro sonho, Ele te ensina. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus opera em mim o querer e o efetuar. Então eu tenho quase certeza que o teu sonho já é de Deus. Não desiste dele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção. A vida é curta demais para a gente viver nos sonhos dos outros. A gente passa muito tempo da vida perguntando o que vão pensar. É tempo de dizer: Deus, você me abençoa. Sonha o teu sonho, a vida é curta demais. Sonha os teus sonhos. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu, se você tem um sonho no seu coração que ainda não se realizou, se você tem um projeto de vida, ou se você não tem um projeto de vida definido, mas você quer descobrir coisas, o melhor caminho para você ser feliz, e que essa felicidade produza louvor a Deus, que essa felicidade produza amor às pessoas, que essa felicidade produza serviço a Deus, que essa felicidade faça de você uma pessoa melhor e melhorar as pessoas que estão em volta de você. Se você tem algo assim, um desejo assim, ou se você está sofrendo muito hoje, a dor está grande, as dúvidas estão aí no ar, você está meio perdido, perdida, meio barata tonta, meio sem saber para onde, nem porquê, nem de que maneira, nem como vai sair dessa situação.
quero dar um desafio a você. Se você tem um sonho, tem uma promessa, tem um projeto, ou quer descobrir um sonho, ou descobrir um projeto, ou está sofrendo, não sabe como vai sair dessa situação, seja quem for você, eu queria que você desse um passo de fé. A Bíblia diz: levanta no poder de Deus e fica firme no poder de Deus. Então, num gesto de fé, não é religiosidade, não é exposição, não é simpatia, não é nada que obrigue Deus a fazer nada, é apenas um gesto de fé. Se você é uma destas pessoas que quer uma bênção de Deus, quer o milagre de Deus, quer a intervenção de Deus, quer a mão dele te direcionando, você quer começar a ver que as coisas estão se modificando, que há sinais claros, que começa a ter luz no fim do túnel, que a bênção dele está chegando, eu não sei o que, nem como, mas eu vou pedir a Deus que toque em você agora. Vou pedir a Ele que se agrade de nós de alguma maneira e toque na gente. E que esse toque dEle seja algo sobrenatural. Desculpe eu usar uma linguagem do mundo. Um toque mágico. Um toque que você perceba foi o toque dEle. Que ainda que você saia daqui e durma com os problemas todos, você possa amanhecer um sol novo na sua vida, uma aurora nova na sua vida, uma semana descortinada, trazendo esperança de novo ao seu coração, a fim de que você não desista. Então, se você é uma dessas pessoas, eu te convido, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Eu já estou de pé, eu vou até subir aqui para Deus me ver. Havia uma multidão. Havia uma grande multidão. E no meio dessa multidão, uma mulher chorando. Havia uma outra multidão. No meio dessa multidão, uma pessoa aleijada, 38 anos. Havia uma outra multidão, uma mulher toca em Jesus. E em nenhuma multidão dessas, Jesus perdeu de vista um só. O que a Bíblia ensina para mim? Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele te vê. E Ele conhece o seu coração. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra e ninguém fica desapercebido. A palavra de Deus diz que Deus viu quando você era uma substância ainda informe no ventre de sua mãe. A palavra de Deus diz que Deus viu o seu levantar, o seu caminhar, e vai ver você se deitar hoje à noite. Ele não perde você de vista. Então, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Deus não está lá no céu. Ele está lá no céu, mas Ele está aqui. Onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí está eu no meio deles. Ele está aqui. Eu não preciso fazer assim para falar com Deus. Eu posso até fazer assim, porque pode ser que Ele esteja sentado aqui olhando para mim assim, de baixo para cima. Eu já contei para você a história aqui, não foi? Uma senhora de Massachusetts estava nos visitando, e o filhinho dela falou assim: mãe, estou vendo Deus. E ela cutucou o menino e falou: não, filho, isso não é Deus não, esse é o pastor. Falou: não, mãe, está do lado dele. Falei: uau. Quando ela me contou, comecei a chorar. Aí cada vez que eu venho pregar, quando eu estico o braço, eu falo: Deus, você não está aqui não, né? Não estou te socando, né? Está aqui. Ele está aqui.
Então presta atenção no que eu vou te dizer. Eu posso fazer assim e falar, Deus. Eu posso fechar os meus olhos e dizer, Deus. Mas como eu pedi para você ficar de pé num gesto de fé, eu vou levantar a minha vida na minha mão e dizer, Senhor, toca em mim. E eu vou pedir que Ele toque em você. Se você quiser, não é obrigado, levante a mão ou as mãos. Espírito Santo de Deus, eu quero, como pastor do Evangelho de Jesus nessa hora, pedir, Deus querido, se agrada da gente. O Senhor que está no meio de nós, eu quero te pedir, Deus, toca em cada mão erguida. Põe o teu braço no ombro de cada pessoa agora. Quem sabe, Deus, põe o braço dessa pessoa no teu ombro e abraça a cintura dessa pessoa e ergue. Ergue a fé, ergue a esperança, fortalece os joelhos trêmulos, afirma o coração, consola a alma, cura a mente, traz saúde no corpo, realiza milagres, toca, Espírito Santo de Deus, hoje, na vida de cada pessoa que está aqui, e na vida de cada família representada nesse auditório hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ajuda, Deus, que marchemos na direção da conquista do milagre, da realização do sonho, sem desistir, uma fé que não nos deixará esmorecer, porquanto cremos num Deus todo-poderoso, que é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, especialista em fazer milagres. Por isso, Deus, eu quero pedir, toca nessa gente, que cada um aqui possa de alguma maneira milagrosa, sobrenatural, indescritível, perceber, sentir, crer no toque do Senhor na vida deles agora, e que este seja um toque de uma mudança, de uma virada no jogo da vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome forte de Jesus, amém e amém. Louvado seja, louve a Deus com a gente, uma ou duas. O que eu faria para ter a fé que é preciso para sair desse barco, de encontro com as ondas, sair da zona de conforto, para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a voz de Deus diz o contrário. Mas a voz de Deus diz para não temer. Mas a voz de Deus diz que é pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como poderia ter forças para um gigante derrubar, com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas
Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a voz de Deus me diz o contrário. Mas a voz de Deus diz para não. Mas a voz de Deus diz que é pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com apenas uma pedra, o gigante eu vou vencer. Mas as ondas são tão altas, se das alturas vem, voarei como uma águia, se eu parar e ouvir a voz de Jesus cantando para mim. Mas a voz de Deus diz o contrário. Mas a voz de Deus diz para não temer. Mas a voz de Deus diz que é pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e ouvir a voz de Glória a Deus. Muitas vozes, senta um pouquinho. Muitas vozes falam comigo, mas eu escolhi ouvir e obedecer a voz de Deus. Amém, gente? Eu vou voar como águia. Olha, no seu boletim, todos receberam um boletim? Se não, na saída você recebe. Tem um cartãozinho, um cartão é meus pedidos de oração. Pode escrever aqui que o Ministério da Oração da nossa igreja vai interceder por você mesmo, tá bom? Nós vamos estar orando por você. Escreve seus pedidos de oração. Na saída você pode deixar aqui no prato, não precisa dar oferta não. A oração aqui é de graça, tá bom? Não precisa dar oferta não, você põe um pedido de oração ali. Sim, senhor. Dentro do brochete tem o aviso do Natal. Do Natal? É, do 2014. Já tem Natal 2014 no boletim? Aí, ó, o brotinho aí, ó. Ah, tá bom, depois eu falo então, tá legal. E aí, se você é nosso visitante, tem o guest card. Se você puder preencher, devolver pra gente, por aqui, ou entregar no balcão aqui na cantina, tem um primeiro balcão aqui na lateral, deixa com a gente, porque nós queremos manter você sempre em dia com tudo que está rolando aqui. Nós não vamos na sua casa, a não ser que você peça, porque eu não vou escrever isso, vai um monte de gente lá na minha casa, de jeito nenhum, só se você desejar, porque nós queremos mandar e-mail para você, queremos mandar carta para você, queremos que você saiba das coisas que estão acontecendo aqui na nossa igreja. Então essas informações estão por aí, tá bom? Falei do fim de semana que vem, sábado ou domingo, a classe de novos membros, e no dia 23 de agosto, sábado também, às 6 horas da tarde, aqui no Student Center, a reunião de todos os líderes e anfitriões de células. Se você quer abrir uma célula na sua casa, esse é o tempo de vir. Nós vamos ter um pequeno treinamento, algumas informações bem gostosas, num ambiente muito agradável, dia 23, 6 horas da tarde aqui. Tá bom? Agora um pedido de oração especial. O Gil, pastor Gil, nosso pastor de jovens, foi avisado antes de ontem, melhor dizendo, que o pai dele sofreu um stroke e um ataque cardíaco. Foi para o hospital, queriam abrir, mas acharam melhor não abrir, mas ele está em coma profundo, o cérebro parece não estar dando muitos sinais, e o Gui foi para o Brasil, junto com a sua irmã, que mora aqui. A irmã dele é casada com um rapaz americano aqui da nossa igreja, e ambos foram para lá, os dois irmãos.
Agora, o Gui está em processo da documentação dele de religioso, que é o R1. Quando você aplica para o R1, você não pode sair até que tenha uma resposta. Então, ele precisou de uma permissão especial da imigração para ir. Agora, a entrada a Deus pertence. Tá bom? Então, nós vamos orar pela saúde do pai dele e orar pelo Gui, para que Deus oriente o que a gente tem que fazer. Sábado que vem, nós vamos ter alguém no Ministério Jovem. Eu não posso nesse sábado, mas no outro, assim que acabar a reunião dos líderes de células, eu estarei aqui com vocês no Ministério Jovens e vou ficar com vocês até que Deus oriente quem vai seguir na liderança do Ministério de Jovens, que normalmente funciona aos sábados. Conto com a sua oração pelo Gui, pela irmã dele, pela família do Gui lá. Amém, gente? Amém? Amém mesmo? Então vamos ficar de pé, vamos orar de novo? Não tem mais canção aí? Acabou? Vamos ficar de pé, vamos orar de novo? A minha garrafa de água está vazando água aqui. Amém, gente? Glória a Deus, né? Que bênção essa canção. Ah, encaixou mesmo com aquilo que Deus está falando para a gente. Não desiste da promessa de Deus sobre a tua vida. Não desiste do teu sonho. A vida é curta para ficar sonhando o sonho dos outros. Tá? Evidentemente, Deus vai te orientar. Não desiste. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de receber toda essa gente aqui hoje à noite. A minha expectativa, o meu desejo, a minha oração é que tudo que aconteceu aqui tenha sido um instrumento nas suas mãos, Deus, de abençoar cada pessoa que veio e de ajudá-los na caminhada da vida, a não desistirem por nada. Afinal de contas, esses homens da história que começaram e tiveram promessas, predições de desastre, de derrota, de fracasso, foram as pessoas mais vencedoras da história dos nossos tempos. Eles mudaram a história. O Henry Ford mudou, Steve Jobs mudou, os Beatles mudaram, atores mudaram, pessoas mudaram a história do mundo, porque eles persistiram. E nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, vamos ser mais que vencedores por meio de Jesus. Deus, se eu pudesse usar essa expressão, eu queria usar agora. Eu profetizo a tua bênção sobre cada pessoa que está nessa igreja hoje e sobre cada família aqui representada. É o meu desejo, é a minha oração, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Uma boa semana com Jesus, nos vemos na cantina. Ei! We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship